Quando terminamos a aula passada, nós estávamos falando da queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, quando a população se revolta em Paris, e nós tivemos vários dias antecedendo, né, essa ação, e toma a principal fortaleza, que era um símbolo do poder real dentro da cidade. Bem, começou a Revolução Francesa, ou começaram as chamadas fases da Revolução Francesa. Então, para efeito do nosso estudo, nós dividimos a Revolução Francesa, sem Napoleão nesse caso, em 3 momentos: monarquia constitucional, a Convenção Nacional / República, começou a República, e depois o Diretório. Então, Convenção Nacional e Diretório não é mais monarquia, tá? Nós já estamos num período republicano. Então, são 3 momentos em que mudanças acontecem de forma muito rápida. Mudanças nas leis, a tentativa de eliminar qualquer traço do antigo regime, não se faz isso em 1 década ou 2 décadas, não é? Principalmente porque era um sistema que vigorava pelo menos há 300 anos, e depois a tentativa de estabilização política dentro da Revolução, que significou uma tomada de poder por parte da alta burguesia, que aí passa a controlar o Estado. Então, vamos lá. A primeira fase, que é a monarquia constitucional, ela vai ser composta por uma série de ações que visam trazer a França para esse modelo ideal de república. Vamos voltar. Pessoal, quando a gente terminou a nossa aula passada, nós estávamos na queda da Bastilha. Então, o momento que é o marco do início da Idade Contemporânea, marco que foi escolhido, que é um marco porque a população em armas, a população revoltada contra o rei, ela vai tomar a principal fortaleza em Paris, símbolo do poder real. Então, caiu a Bastilha. O que acontece logo em seguida? Os Estados Gerais, que já tinham se convertido em Assembleia Nacional Constituinte, continuam a Assembleia Nacional Constituinte. O rei permanece em Versalhes ainda por algum tempo, e parte da nobreza, principalmente aqueles elementos que eram considerados mais detestáveis pelo povo. Então você tinha a imprensa que fazia propaganda contra determinadas figuras. Então o irmão caçula do rei, a duquesa de Polignac, que era muito amiga de Maria Antonieta, a própria rainha, mas ela não vai embora. Esses que podem ir embora, que têm a sua vida em risco imediatamente, vão embora. Por exemplo, o irmão do meio do rei, o Duque de Provence, ele fica, ele não vai embora, ele só vai embora depois. Muito bem. Para efeito de estudo, nós temos 3 fases na Revolução Francesa. A monarquia constitucional, que começa com a Assembleia Constituinte, depois a Constituição ela é aprovada e, a rigor, o rei continua sendo o chefe de Estado. A Convenção Nacional, e aí a gente divide em Convenção Nacional Jacobina, Convenção Nacional Girondina, porque ela tem as suas fases internas, e o Diretório. Tanto a Convenção Nacional quanto o Diretório são períodos republicanos. Muito bem, monarquia constitucional. E ali nós temos uma imagem que é a imagem da primeira Declaração dos Direitos do Homem, do sexo masculino, vejam bem, e do cidadão. Tá? Você está pensando a cidadania como uma cidadania masculina. Quem ajuda a redigir esta declaração é um indivíduo que é nobre, falaremos dele daqui a pouco, Lafayette, e que lutou nos Estados Unidos. Então ele luta na independência dos Estados Unidos. Lá ele tem contato mais profundo com as ideias iluministas de Locke e outros, e os ideais de revolução, e ele volta para a França e participa da revolução, mesmo sendo nobre. Muito bem, vamos lá. Algumas questões aqui. Abolição do feudalismo e de todos os privilégios, que eram privilégios oriundos da Idade Média, que permaneciam. Ainda tinha feudalismo na França? Tinha, porque nos Estados Gerais você tinha petições para a extinção, por exemplo, da corveia. Lembram lá na Idade Média? Corveia, o trabalho obrigatório gratuito nas terras do Senhor.
Porém, nesse momento, a corveia era cobrada em dinheiro, não mais em trabalho. Tá? Vai ser aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, falaremos um pouquinho mais dela daqui a pouco. Teremos o fim da monarquia absoluta. Então, o rei exerce o executivo em acordo com o legislativo. Os juízes, nesse período, eles eram eleitos. Estão eleitos nas comarcas. Aí um processo que não interessa para a gente para efeito de estudo mais geral da Revolução Francesa. Nós teremos a nacionalização dos bens da igreja. Isso é um choque muito grande. A igreja era grande senhora de terras e de propriedades. A França, desde lá, Clovis e passando por Pepino Breve, Carlos Magno e segue, tinha fortes laços com a Igreja Católica. Então, para a Igreja Católica, a Revolução Francesa é um grande golpe. Eu não estou falando só de questões econômicas, eu estou falando de questões simbólicas mesmo. A França era um dos países mais fiéis ao Papa, à Igreja Católica, como país. Os deputados que fazem parte da Assembleia Nacional e depois vão fazer parte do que seria esse novo parlamento francês, eles têm mandato de 2 anos. Vamos lá. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Colocarei para vocês o PDF, para quem quiser ler. Alguns artigos. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Isso é totalmente contra a ideia de antigo regime, em que você era desigual no seu nascimento. Um nobre não seria igual a um burguês, nunca os dois seriam iguais, porque eles nasceram diferentes, nasceram em grupos diferentes. As distinções sociais só podem se fundamentar-se na utilidade comum. Então, só para o bem comum é que você pode criar distinções que podem ser profissionais, que podem ser em relação à função pública que você exerce. Então, você é um eleito juiz, um juiz ele não é igual a um cidadão comum, não porque ele não tenha nascido igual a ele, mas porque ele ocupa uma função que pode ser, inclusive, temporária. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Lembrem aí, direitos naturais, lembrem Locke, lembrem os iluministas, imprescritíveis ao homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e a resistência à opressão. O direito de rebelião, quando o Estado não cumpre com suas funções, está lá no Locke, a gente viu, está no Rousseau também, tá? Então, Locke e Rousseau, eles falam, ainda que usando termos diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem Locke aqui, mas tem principalmente Rousseau. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Conceito de vontade geral do Rousseau. Então, os cidadãos, eles delegam esse poder. Então, é a vontade geral dos cidadãos. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, aquela ideia que é muito cara aos contratualistas, de que quando você estabelece uma sociedade, ainda que a liberdade seja um princípio, um direito natural, você vai ter que abrir mão dessa liberdade absoluta em prol da convivência em sociedade, pelo bem comum. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Então, aquela história da lei, né, como algo que oprime, ela é banida aqui no documento. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado a ninguém, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Então, o que a lei não proíbe, a rigor é permitido, até que se crie uma lei que normalize uma prática ou o que quer que seja. A lei é a expressão da vontade geral. Rousseau. Tá? Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais e, a seus olhos, igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Essa questão, né, do direito, né, de quem é cidadão e quem não é,
A princípio, a Revolução Francesa concede o direito de cidadania a todos os homens, homens do sexo masculino. Estava em discussão a cidadania das mulheres? Estava. Havia quem as defendesse na Assembleia? Havia. Havia mulheres pedindo o direito à cidadania plena? Havia, mas não foi concedido. Vamos lá. A monarquia constitucional, ela vai abolir a antiga moeda e vai criar uma nova, a moeda da Revolução, os assinantes. Nós vamos ter a ênfase no princípio da liberdade econômica, do laissez-faire. Lembrando, nesse momento, nós temos na Assembleia a nobreza, que é a nobreza reformista. Então, você tem lá o Lafayette, você tem o Duque de Orleans, que era chamado de Philippe Égalité, Philippe Igualdade. Você tem a nobreza representada. Você tem elementos da alta burguesia, então grandes comerciantes, banqueiros, tá todo mundo ali dentro da Assembleia. E você tem a baixa burguesia e até representantes de setores ligados ao trabalho manual, ou o que quer que seja. Então, você tem ali os interesses de vários grupos concorrendo. Não existe uma dominância. Os camponeses, eles vão ter o direito de adquirir propriedades a preços baixos. Lembre, várias propriedades, aqueles nobres que abandonam a França, eles terão suas propriedades confiscadas. A igreja tem propriedades confiscadas, então essas terras vão começar a vender algumas dessas terras a camponeses por baixo preço. A Constituição final, o texto final da Constituição, só vai ficar pronto em 30 de setembro de 1791. E o rei ele vai jurar a Constituição. Então é muito importante esse detalhe. O rei poderia recusar jurar a Constituição? Até poderia. Mas a situação do rei, a gente vai ver, não vai ser muito boa daqui a algum tempo. Quando é que o rei e a família real vêm para Versalhes? 5 de outubro, nós vamos ter a chamada Marcha das Mulheres sobre Versalhes. Havia homens nessa marcha, havia homens, inclusive, com roupas de mulheres, você tem testemunhas da época dizendo isso, mas o fato é que você vai ter uma multidão marchando, porque o Palácio de Versalhes ele ficava um pouco distante de Paris, nos arredores de Paris, mas não dentro de Paris, e vão invadir o Palácio de Versalhes, matam alguns dos guardas, né, que estavam ali protegendo a família real, e a multidão ela só vai se acalmar quando Maria Antonieta, quando a rainha vem até a sacada e se curva, faz cumprimenta o povo, se curva diante do povo. A partir daí, o rei, a rainha, seus filhos, alguns nobres que permanecem no serviço da família real, são transferidos para o Palácio das Tulherias, que era o Palácio Real de Paris, principal de Paris, até a construção de Versalhes com Luís XIV. Então, a partir daí, de uma certa maneira, a família real está prisioneira da Revolução, ainda que oficialmente não o seja. Algo que aparece em prova, que é cobrado, é a questão de como se representavam os partidos na Assembleia. Tá? Os partidos eram vários, mas quais são os principais partidos na Assembleia Nacional? Os girondinos, eles se sentavam na parte baixa da Assembleia e à direita. Então, vocês podem procurar uma ilustração, ou se quiserem, é só pedir no fórum, vocês não estão usando o fórum. Se vocês pedirem no fórum, eu coloco uma imagem lá, da Assembleia. Ou uma imagem de um filme francês que foi feito recentemente, ele é de 2019, aqui no Brasil se chamou A Revolução em Paris, e ele mostra ali a Assembleia, como os sujeitos sentavam, ele é extremamente didático, a ponto até de ser chato, mas ele mostra bem a distribuição ali dos partidos na Assembleia. Muito bem, os girondinos, que são chamados de planície, sentavam na parte de baixo e à direita. Eles representavam, né, de uma certa maneira, a alta burguesia, o clero e a nobreza liberal, essa nobreza reformista. Eles estão na Assembleia até 2 de junho de 1793, quando os jacobinos eles dão um golpe interno e expulsam expulsam os girondinos da Assembleia. Né? Os que não são mortos acabam tendo que se recolher. Os jacobinos é o outro partido importante, eles queriam aprofundar a Revolução. Então,
Eles queriam medidas que seriam medidas que apontassem para uma maior igualdade entre os cidadãos. Eles têm bandeiras, né, que são consideradas pelos girondinos muito extremistas, né, que iriam muito além do tipo de revolução que eles queriam. A maioria dos jacobinos, por exemplo, era republicana. Os girondinos, eles não se importavam em ter uma monarquia constitucional, embora houvesse girondinos republicanos. Os jacobinos, eles se sentavam do lado esquerdo. Então, se sentavam à esquerda e os girondinos se sentavam à direita. Exatamente por conta dessa direita-esquerda dentro da Assembleia, esses termos acabaram sendo consagrados para designar os partidos políticos no século XIX, no século XX, mesmo hoje, como partidos de direita, como partidos que fossem pela manutenção da ordem, e partidos de esquerda, que fossem a favor de uma mudança mais profunda da sociedade. Mas, se você vai pegar as bandeiras desses partidos à época, não necessariamente elas têm a ver com aquilo que a gente chama de direita e esquerda no século XX ou nos dias de hoje. Havia um partido que era ainda um partido mais extremista que o partido dos jacobinos, que era o partido dos Cordeliers. Eles também sentavam à esquerda, mas eles sentavam lá no alto da Assembleia. Então, eles eram chamados de montanha. Eles tinham forte ligação com os trabalhadores urbanos, aqueles que vão impulsionar a revolução, que são os sans-culottes. Falarei deles daqui a pouco. Todos os Cordeliers eram republicanos e são os Cordeliers que defendem a extensão da cidadania para as mulheres. E havia um outro partido, o Feuillants. Será que eu estou falando certo? Ano passado eu treinei para falar essa palavra corretamente. Não estou falando certo. Que são deputados que representam setores da burguesia financeira, grandes comerciantes, banqueiros. Normalmente eles sentavam à direita, eles são chamados de pântano, não por sentarem numa parte mais baixa ainda da Assembleia, mas porque eles não tinham convicções políticas. Então eles podiam votar com os girondinos quando interessava, eles podiam votar até com os jacobinos quando lhes interessava, eles ficavam flutuando ali de acordo com os seus interesses e o momento político. Os sans-culottes, né? Por que eles são chamados sans-culottes? Sans-culottes simplesmente sem calças. Porque eram pessoas, né? Eram homens tão pobres que eles não tinham como manter aquilo que seria a indumentária padrão do século XVIII. Usar meias e calças curtas. Os nobres, por exemplo, eram obrigados a usar em Versalhes, a usar seda, né? Se apresentar em Versalhes. Então eles usavam calças compridas, né? Que era considerado uma roupa de gente muito pobre, de gente que não tinha condição de se vestir apropriadamente. Então, no geral, os sans-culottes são os trabalhadores urbanos, os desempregados, os donos daqueles pequenos negócios que sofriam muito com a inflação e que passavam, né, por muitos problemas, principalmente no final, aí, nas vésperas da Revolução Francesa, quando você tinha fome, etc. Eles eram invisíveis para o antigo regime. Mas na Revolução Francesa eles são uma força que pressiona, porque eles vão para a rua, eles pegam em armas, eles vão estar invadindo a Assembleia de tempos em tempos, ou pelo menos as galerias da Assembleia, para se fazer ouvir. Eles vão participar dos comitês na época dos jacobinos, eles têm seus próprios clubes políticos. Os clubes políticos não eram somente para as elites, você tinha sans-culottes, você tinha mulheres que organizavam seus próprios clubes políticos, e eles têm como seu grande porta-voz, que era um membro da Assembleia, um jornalista chamado Marat. Então Marat, ele era dono de um jornal, e ele é o sujeito que muitas vezes está clamando que o povo pegue em armas, que o povo promova as mudanças que a Assembleia não é capaz de promover, inclusive matando pessoas, chacinando a família real. Então Marat, ele é um extremista. Muito bem. Algo que vai estar presente ali no início da Revolução Francesa, que vai ser a formação da Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? São cidadãos em armas, né? É uma milícia que vai ser formada a partir do momento da Revolução e que vai substituir o exército francês, que era o exército do antigo regime. O primeiro chefe da Guarda Nacional é o Marquês de Lafayette.
que lutou nos Estados Unidos, que vai ajudar a redigir a Declaração dos Direitos Humanos, dos direitos do homem e do cidadão, e que queria, né, que defendia uma série de bandeiras progressistas, como, por exemplo, o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro. Veja, a questão da escravidão não é uma bandeira prioritária dos girondinos, é uma bandeira dos jacobinos, dos Cordelier. Então você vê que o fato do Lafayette não ser um jacobino não quer dizer que ele não compartilhasse de bandeiras que eram bandeiras comuns, que eram bandeiras de alguns iluministas, né? Eram questões fortes na época, acabar com a escravidão. O Lafayette, ele vai passar por uma série de perseguições, principalmente depois, né, da tomada de poder pelos jacobinos. Ele vai ser acusado de traição, ele era nobre, aí ele vai ter que fugir da França e acaba sendo preso pelos prussianos. Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vai tentar negociar a liberdade do Lafayette, que fugiu da França para não ir parar na guilhotina, a liberdade da família do Lafayette, porque ele era cidadão honorário dos Estados Unidos, mas o governo americano ele não tem como obrigar, por exemplo, os prussianos a libertarem o Lafayette. Por quê? Porque, de uma certa maneira, Lafayette ele é um dos líderes da Revolução, ele enfrentou exércitos austríacos, exércitos prussianos, então ele era visto como inimigo, ainda que na França ele não pudesse mais colocar os seus pés. Havia negros participando da Revolução? Havia. E um deles é muito famoso, que é o Chevalier de Saint-Georges, que era filho de um nobre e de uma escrava, uma mulher escravizada. Ele nasceu numa das colônias francesas, na Guadalupe, e ele vai ser trazido para a França pelo pai e vai receber uma das melhores educações possíveis para um nobre à época. Então ele era mestre em esgrima, ele vai ser compositor, maestro, e vai ser o primeiro negro a compor, ou que se saiba, a compor música erudita dentro da Europa. Alguns o chamam de Mozart negro. Mas na Revolução, ele vai se alistar na Guarda Nacional. Então, logo no início da Revolução, ele está participando, ele vai chegar coronel da Guarda Nacional e ele vai liderar, vejam bem, isso é importante, um destacamento da Guarda Nacional que era formado somente por negros. Então, se você pegar um filme sobre a Revolução Francesa, muito provavelmente você só vai ver gente branca nele. Mas havia negros, porque a França tinha colônias, e havia gente que era mestiça, e havia filhos de negros que tinham sido escravizados e que estavam na França, que alguns deles vão participar da Revolução. Quando você tem as palavras, porque todos os homens nascem livres, iguais, essas palavras elas não vão ressoar somente entre a população branca, elas vão ressoar também entre aqueles negros e negras que tinham acesso a elas, vão dizer, bem, eu também sou homem, eu também tenho direito à liberdade e à igualdade. Nesse momento, daqui a pouquinho a gente vai estar falando da independência do Haiti. Muito bem. Continuando aí nas fases da Revolução, Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ter a chamada Constituição Civil do Clero. O que é isso? A partir deste momento, os padres, todo o clero, eles passam a ser funcionários do Estado. Eles têm que jurar a Constituição. E ao jurar a Constituição, eles estão considerando o quê? Que o Estado francês, que o governo francês, ele está acima, em relação a esse clero, ao Papa. Aqueles que se recusam a jurar, eles são chamados de clero refratário. O refratário é aquele que se recusa a jurar, que se recusa a jurar alguma coisa. Muito bem, nesse momento em que você tem a Constituição Civil do Clero, nós vamos ter mais uma leva de nobres fugindo da França. Então, nesse momento que as tias do rei, são filhas de Luís XV, saem da França, umas velhinhas ainda que estavam vivas, é nesse momento que o irmão do meio do rei, o Duque de Provence, sai da França e o rei ele vai cair em desgraça, diante de alguns, porque ele vai assinar o documento. O rei, está escrito num slide que vem a seguir, daqui a pouquinho, ele tinha o direito de vetar qualquer lei. Mas a pressão popular era tão grande, ele se sentia tão constrangido que ele não vetava nada. Bem,
Segundo, né, a Constituição da França, né, daquele momento, o voto ele é censitário, então ele é pela renda, o que desagrada muito os sans-culottes, o que desagrada muito os setores populares da Revolução, e masculino. Vão ser extintas as corporações de ofício, então o que tinha de corporação de ofício vai acabar, e vai ser proibido o direito de associação e de greve. Veja que o voto censitário e a questão de proibir greve e associação dos trabalhadores são questões que interessam a alta burguesia, que interessam os setores mais conservadores da Revolução. Então, esse período monarquia nacional, e ali até está escrito Assembleia Nacional Constituinte, eu vou mudar para monarquia nacional, os slides que vocês vão baixar vai estar corrigido. Ela tem, preciso reforçar isso, a presença dentro dela de setores que são setores conservadores. Não são jacobinos, os Cordeliers, que estão dando as cartas o tempo inteiro. Você tem grupos que vão dizer o seguinte, olha, tá bom só tirar poder do rei, tá bom ter uma monarquia constitucional. Não vamos conceder maiores direitos à população mais pobre, à população comum, tá? Bem, o que acontece com o clero que se recusa a jurar? Aqui tem uma caricatura do momento em que a Constituição Civil do Clero foi aprovada, em 1790, mostrando monges, frades, freiras, porque muitos conventos foram dissolvidos, comemorando como se eles agora fossem livres e pudessem gozar dessa liberdade. Então, aqueles que não queriam mais ficar nos conventos, nos mosteiros, podiam ir embora, né? As portas estavam abertas. Mas há aqueles que se recusam a jurar, ou que juraram até num primeiro momento, que é o caso dessas carmelitas de Compiègne que estão aqui, mas que durante o período jacobino, quando vem a ordem para que todos os conventos de freiras sejam dissolvidos, acabam, de uma certa maneira, voltando atrás naquele juramento e vão ser condenados à guilhotina. Então, muitos padres que se recusaram a jurar, muitas freiras, etc., acabam sendo condenados à morte, acabam sendo massacrados nesse período, principalmente no período jacobino que vem depois. Bem, ainda durante a monarquia constitucional, nós vamos ter a mobilização das potências estrangeiras contra a França, aquilo que a gente chama de primeira coligação. Bem, essa primeira coligação ela vai invadir território francês. Então, os que estavam ali pressionando, franceses emigrados, né, aqueles que tinham saído da França em protesto contra a Revolução, austríacos e prussianos, eles acreditavam que poderiam vencer e recolocar Luís XVI, ou até o seu irmão, no trono. Como o rei e a rainha trocam cartas com gente que está fora da França, e volta e meia, né, eles têm os seus aposentos revistados, etc., eles vão ser acusados de traição por causa disso. E vão tentar fugir da França. É uma fuga frustrada, então tem um grande planejamento, eles se disfarçam, eles saem na calada da noite, é chamada fuga para Varennes, mas eles acabam sendo descobertos. E é muito curioso porque o sujeito que reconhece o rei e acaba dando alarme no meio do caminho, ele reconhece o rei por conta de uma moeda. Ele tem uma moeda que a antiga, né, a moeda tinha mudado, e que tem ainda a efígie, o rosto do rei. E ele olha aquele homem que está disfarçado de burguês comum dentro da carruagem, e ele olha a moeda e ele vai lá chamar a guarda e diz, olha, o rei é o rei que está ali, eu tenho certeza. E o que vai acontecer é que essa ideia de levar a família real para fora da França, porque a situação está se tornando realmente muito perigosa, não dá certo. Quem organizou a fuga foi o conde sueco Hans Axel von Fersen, que em muitos lugares vai ser apontado como amante da Maria Antonieta, se foi ou não, ninguém tem certeza, mas o fato é que ele permanece fiel à família real até o fim, e depois ele vai ter que sair da França, ele não vai ser morto por conta disso. A família real não consegue chegar até onde ele estava com o regimento para conduzi-los para fora da França. Já chegando, né, ao final da nossa aula,
Tem gente que acredita que a guilhotina ela funcionava na França desde o início da Revolução. A guilhotina, né, que é uma proposta de morte igualitária, ela vai começar a ser propagandeada, sim, logo depois da Revolução, pelo médico Dr. Guillotin. Ele defende o seguinte, que a forma de igualar a todos e de dar uma morte rápida e humana era usando a guilhotina. As formas de execução anteriores, elas eram variadas, e normalmente, né, o bom carrasco era aquele que conseguia promover um grande espetáculo. O que eu estou dizendo com isso? Né? Então, se vocês pegarem um livro, e quando alguns forem para a faculdade, ou se quiserem, talvez tenham acesso, né, a esse livro, o Vigiar e Punir, do Foucault, ele vai descrever longamente uma das últimas execuções ritualísticas. Então, o sujeito, ele tentou assassinar ou matou alguém a facadas, aí ele tinha a sua mão, antes de ser executado, ele tinha a sua mão cortada, ou aquela coisa do amarrar a pessoa condenada em 4 cavalos e ela ser desmembrada em praça pública. Quando você era nobre, você tinha o direito de morrer pela espada, então a decapitação, seja por machado ou espada, ela normalmente era reservada à nobreza. As outras formas de execução geralmente eram mais lentas, mais dolorosas, mas é claro, a execução pela espada, pelo machado, se o carrasco tivesse nervoso, se o carrasco não fosse muito experiente, ele podia errar. Podia ter que dar mais de uma machadada para cortar o pescoço de alguém. Resumindo, a guilhotina ela era rápida e eficaz. E, em 25 de abril de 1792, ela passou a ser utilizada na França. Então, a guilhotina ela vai funcionar na França intensamente durante o período jacobino e ela vai começar a ser usada exatamente aí. Então, todos eram condenados à morte, ou melhor dizendo, todos os condenados à morte eram guilhotinados. A última execução pela guilhotina na França foi em 9 de outubro de 1981. Diferentemente do que era feito durante a Revolução Francesa e depois, as execuções no século XX elas não eram mais públicas, elas eram feitas no interior das prisões. A guilhotina foi utilizada em outros lugares? Ela era utilizada, por exemplo, na Alemanha, tá? E até a época do governo nazista, você ainda tinha execuções na guilhotina, por mais estranho que pudesse parecer, porque a gente só associa a guilhotina à França. O Guillotin, ele se arrependeu depois de ter inventado a guilhotina, de ter feito propaganda da guilhotina, por conta do uso indiscriminado que vai ser feito daquele instrumento que para ele estava oferecendo uma morte piedosa, moderna, iluminista às pessoas. E nós terminamos a nossa aula falando da invasão do Palácio das Tulherias. Então, em 10 de agosto de 1792, a população, principalmente os sans-culottes, gente armada, que mobilizada principalmente por matérias de jornais feitos por jornalistas do tipo do Marat, vão invadir o Palácio das Tulherias para tentar matar o rei, a rainha, enfim, a família real. Eles só conseguem escapar porque eles conseguem fugir e chegar até o prédio da Assembleia Nacional, de onde eles vão ser transferidos, aí sim, para um outro lugar que é uma prisão, de fato, sem tirar nem pôr. Mas a gente fala disso na próxima aula. Então, a invasão do Palácio das Tulherias é um marco bem violento na Revolução Francesa. Você vai ter o massacre dos guardas que lá estão, vários mortos. É um momento que a França está sendo invadida por potências estrangeiras, então a gente não pode esquecer que a população também estava se sentindo traída pelo monarca, e uma população que está mobilizada pelo furor revolucionário. E logo em seguida, temos em agosto a invasão das Tulherias, mas a população não se desmobiliza e setembro vai ser marcado por uma série de massacres, principalmente daqueles que estão nas prisões. São todos prisioneiros do regime atual, que já era a convenção, já estávamos na República? Não. Muitos eram prisioneiros comuns que estavam lá desde a época do antigo regime, crianças inclusive, porque havia crianças na prisão. E normalmente as prisões eram esvaziadas e esses presos eram chacinados no meio da rua.
algumas execuções se tornaram notáveis, como a da princesa de Lamballe, que era amiga da Maria Antonieta, conseguiu fugir na primeira leva da França, mas porque ela era gostava muito da rainha, ela volta para a França para ficar ao lado da rainha. Então ela vai ter o seu corpo, né? Provavelmente ela foi violentada, teve o seu corpo esquartejado e a cabeça dela vai ser levada numa lança para ser exibida na janela para a rainha poder ver, né? Então assim, um momento bem violento em que vão morrer muitos anônimos e também famosos da época. Então 1792, agosto e setembro, nós temos uma grande mudança, porque é o momento em que se inicia a Convenção Nacional, é o momento em que nós temos as primeiras batalhas bem-sucedidas contra a primeira coligação. Mas isso fica para a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.